Oi, pessoal, bom dia, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos resolver o exemplo 3 de derivada de um quociente. A primeira coisa, como sempre, é a gente relembrar a fórmula da derivada de um quociente, né? Vamos ver de novo. Quando a gente tem uma divisão, um quociente, a função de cima a gente chama de u, a função de baixo a gente chama de v. Como que eu derivo um quociente? Deriva de cima, conserva de baixo, menos conserva de cima, deriva de baixo, sobre a de baixo elevado ao quadrado. Toda vez que nós temos uma divisão, a gente tem que seguir essa regra para poder derivar. Nesse exemplo aqui, toda essa expressão, x menos cosseno de x, é a função u. E o e elevado a x mais 6x a terceira é a função v. Então, nós vamos seguir a mesma regra. Agora, presta atenção que tem uma diferençazinha. Se por acaso o numerador e o denominador aparecerem adições e subtrações, vocês têm que separar cada termo por parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, deriva a função de cima. Então, parênteses, a derivada de x é 1, e o cosseno é o do contra, né? Quando eu derivo, a função troca de sinal. Então, aqui vai ficar mais seno de x. Derivei a função de cima. Agora, vezes a de baixo parada, sem derivar. Então, vezes o denominador como ele está. É elevado a x mais 6x elevado à terceira. Então, derivei a primeira, vezes, conserva a segunda. Agora, menos. Agora, conserva a primeira. Vezes, deriva a segunda, deriva de baixo. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Vamos relembrar. O e elevado a x é chamada invariante por derivação, você deriva dela mesma. Mais a derivada de 6x a terceira é 18x ao quadrado, né? Então, tomo no expoente e tira 1. Sobre o denominador elevado ao quadrado. E essa daqui é a derivada da minha função. E nós vamos seguir essa mesma regra para derivar a de baixo. E a regra é sempre a mesma. Deriva de cima, conserva de baixo, menos conserva de cima, deriva de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. E quando o numerador e o denominador aparecerem adições e subtrações, tem que separar cada termo por parênteses. Então, vamos lá. Deriva a função de cima. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, mais a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x vezes logaritmo neperiano de 10. Derivei a função de cima, vezes a de baixo, quieta. Gente, toda vez que no numerador aparece frações e você vai fazer um produto, o produto tem que ser no numerador, tá certo?
Então, vezes, aqui na parte de cima, ln de x menos 8x. Agora, menos. Então, derivei a função de cima, conservei a de baixo. Menos, agora é o contrário, conserva a de cima. Vezes, deriva a função de baixo, né? A derivada do ln de x é 1 sobre x, menos a derivada de 8x é 8, né? Sobre o denominador elevado ao quadrado. E essa daqui é a derivada da minha segunda função. Então, a regra é sempre a mesma. Vamos lembrar? Deriva a função de cima vezes conserva de baixo. Menos conserva de cima vezes deriva a função de baixo. Sobre a de baixo elevado ao quadrado. E é assim que a gente deriva um quociente quando no numerador e denominador aparecem adições e subtrações. Você separa cada termo por parênteses, tudo bem? Espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom.